E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast? Podcast pra gente falar de Copinha, né? Agora sim, finalizada a fase de grupos da Copinha, definidos aí os primeiros confrontos de mata-mata, né? E queria falar também de um pouco de Botafogo e finalizar falando dessa mega operação do Corinthians para concretizar de fato, né, a compra do Yuri Alberto em oficial, né? Porque até então tinha sido anunciado que chegou a um acordo com o Zenit, mas agora sim, né? Agora a gente tem números. E números que ontem, por exemplo, eu não quis falar muito sobre os números, porque ainda estava muito incerto. Assim, eu ouvia num veículo de imprensa um valor, depois eu ouvi em outro veículo de imprensa outro valor. Não sei se eu entendi errado, eu preferi esperar um pouco e falar depois, quando eu tivesse pelo menos mais de um veículo falando a mesma informação, conseguir chegar nesse número. Eu vou trazer os números aqui que estão no site do Globo Esporte, que eu também acompanhei, por exemplo, na Jovem Pan, saiu os mesmos números. Então, vamos tentar fazer esse balanço e tentar, cara, meio que devagar sobre, né, se valeu a pena ou se não valeu a pena. Já antecipo aqui que para mim valeu a pena. O Corinthians pode ter uma perda de grana no futuro? Pode. Isso é natural. Isso é normal. Né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas para este momento, futebol é um esporte, mais que um esporte, é um negócio de altíssimo risco. De altíssimo risco. Ao longo das semanas a gente está falando aí de jogadores da base. Eu frisei mais os jogadores do Palmeiras, por exemplo. E é um negócio de alto risco, assim. Você tem a opção de, pô, vou vender o cara agora, mas eu sei que ele pode render mais, eu sei que ele pode passar a valer mais. Né? E toda a garotada que eu citei do Palmeiras, né? Essa geração de Patrick de Paula, por exemplo, eu acho que de todos esses, até o Danilo perdeu o valor de mercado já. Todos esses. Até o Danilo, que é o cara que mais vingou e que muito provavelmente vai sair pelo maior valor, até ele eu acho que desvalorizou, porque o Palmeiras, o time, imagino eu, quis esperar um pouco para que todos eles tivessem uma maturação e evoluíssem e aumentassem o valor de mercado. E o que aconteceu foi que, eu não sei se houve um vislumbre, mas muitos deles, a grande maioria deles, se não todos, perderam muito rendimento e eu acho que o valor de mercado caiu. Enfim, vamos falar sobre isso depois. Vamos passar para a Copinha agora primeiro, né? Aqui o grupo um, Português e Náutico não passaram, hein? Se a gente olhasse, né? Não é obviamente os profissionais, né? Não é obviamente as equipes profissionais, mas se a gente olhava o Português e Náutico, um dos dois vai beliscar. Não, foi Itanabi Real Ariquemes, Mirassol Chapecoense, Palmeiras Juazeirense, Atlético Goianiense Sampaio Correia, Flamengo Floresta. Vários desses daqui eu já tinha falado, né? Porque já tinham jogado, já tinha se classificado. Ceilândia, Havaí, Atlético Paranaense Picos, Grêmio Guarani, Cuiabá Parauapebas, Cruzeiro Capivariano, Esporte Comercial São Paulo, Corinthians Zumbi, Goiás, Atlético Guaratinguetá, Fluminense Porto Vitória, Novo Horizontino Vitória da Conquista, Figueirense de fora aqui, Coritiba, Flamengo São Paulo, São Paulo, esse é o São Paulo Futebol Clube, CSP, América Mineiro Retrô, Botafogo São Carlos, Botafogo passou com 100% de aproveitamento, né? Já tinha falado aqui, Bragantino Lemense, Ituano Desportivo Brasil, Rio Claro Charja Brasil, SK Brasil, Aster, e o Vitória ficou na lanterna com 0 pontos. Aquilo que eu falei, né, do primeiro grupo já. Falei, pô, Náutico e Portuguesa, por mais que não seja equipe profissional, a gente falou, pô, um dos dois vai beliscar uma vaga, né? E aqui é a mesma coisa. Chegava o Paraná e Vitória, um dos dois deve. Isso reflete, né, o momento do futebol das duas equipes, né, das duas agremiações. Internacional Oeste, São Bernardo e Bahia, CSA de fora aqui, Santo André e Santos. O Santos acabou perdendo para o Santo André e foi um 3-0 de muitíssimo respeito, hein? De muitíssimo, uma peteleco de respeito. Atlético Mineiro, Água Santa, Vila Nova, Nova Iguaçu, Vasco, Ercílio Luz,
Audax São Paulo, se eu não me engano, é o clube que o Vampeta é dirigente. Calma, ficando de fora aqui. Botafogo da Paraíba, Ibrachinha, Santa Cruz ficou de fora aqui. Remo, Fortaleza. Fortaleza passou em segundo, né? 4 pontos. Ganhou da Juventus de São Paulo e esse era o jogo que valia para as duas equipes, né? Quem ganhasse levava, né? E aqui, 15 de Piracicaba, Nacional de São Paulo. Tem uma outra equipe que eu acabei não falando também. Deixa eu localizar aqui. Que eu falei de Vitória. Mas é preciso... O CSA ficou aqui com 2 pontos. O CSA fez 2 pontos. O Vitória 0, hein? O Vitória 0. Mas a outra equipe a ser destacada é essa aqui, ó. 0 pontos também. Que momento, hein? Que momento. Que loucura, né? E aí, feito essa leitura bem rápida, né, de quem se classificou, vamos aos confrontos, né? Destacar alguns confrontos, por exemplo, Tanabe Chapecoense, Tanabe, não sei se é Tanabe ou Tanabi, Palmeiras, Sampaio Correia, o Atlético Goianiense enfrenta o Juazeirense, Flamengo vai pegar o Avaí, Atlético Paranaense pega o Guarani, pô, tem uns confrontos aqui de camisas pesadas, né? Grêmio, Picos, Cuiabá Capivariano, Cruzeiro, Parauapebas, Sport Zumbi, Corinthians pega o Comercial, o Goiás vai pegar o Porto Vitória, Fluminense, Atlético Guaratinguetá, Curitiba vai pegar o Vitória da Conquista aqui, o São Paulo, o Retrô, América Mineiro enfrenta o CSP, Botafogo Lemense, Bragantino São Carlos, vamos ver quem mais, Internacional pega o Aster, uma diferença aqui, né, no layout, enfim, São Bernardo vai encarar o Santos, Santo André Bahia, Atlético Mineiro, Galo Mineiro enfrenta o Nova Iguaçu, o Vasco da Gama, Gigante da Colina pega o Ibrachinha, e é isso, o Fortaleza vai pegar o 15 de Piracicaba contra a equipe do Fortaleza, né? Então a gente vai acompanhar aí, ó, tá? Semana que vem já se iniciam os trabalhos, semana que vem não, já nessa aqui, né? Pô, eu olho com recorte, né? Você vê que eu tô totalmente perdido nas datas e nos horários, né? Já vai começar agora, né? Os primeiros confrontos e a gente já vai ter a oportunidade de ver o atual campeão entrando em campo, vai poder ver o Flamengo entrando em campo e aí vai, né? E aí vai até o início da próxima semana. A gente, obviamente, à medida que forem acontecendo, a gente vai falar, repercutir os resultados, né? Dizer aí quem decepcionou, destacar, trazer o destaque de quem acabou decepcionando, como eu destaquei, apesar das equipes, né, algumas equipes não estarem tão bem, e mesmo assim, pô, mesmo uma equipe de ponta do profissional, a equipe de base não necessariamente reflete a mesma coisa, mas algumas equipes que não passaram refletem a situação atual do próprio clube, né? O português, que eu se destaquei aqui, o próprio Português, o Náutico, Ceará, Vitória. Então reflete a situação do próprio clube, né? É triste, porque são equipes, eu citei aqui, que são camisas pesadas, tradicionais do futebol, né? Enfim, vamos falar rapidamente de Botafogo. Diz que o Botafogo fez uma proposta por Facundo Pelistri, atacante do Manchester United, está encostado no Manchester, né? E é um jogador de 21 anos que foi titular da equipe uruguaia na Copa do Mundo, né? Não sei, que é um empréstimo, né? Não sei quais os valores. Diz que há interesse. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver. O Botafogo que está um pouquinho mais sossegado essa temporada, e eu também concordo que tem que estar sossegado. O Botafogo montou seu elenco na temporada passada, teve seus trancos e barrancos, teve seus altos e baixos, terminou a temporada em um bom momento, na minha opinião, né? Com resultados dentro de casa, no Engenhão, pouquíssimo proveitoso, né? Muito decepcionante, mas foi uma equipe de altos e baixos, vencendo fora de casa, perdendo dentro de casa, e assim o Botafogo foi se estruturando, foi ganhando corpo, uma equipe que foi montada ao longo da temporada, os jogadores, inclusive, com a comissão técnica, e aí foi virando. Eu acho que o Botafogo tá com uma cara, né? É uma equipe que tem uma cara hoje, dá para alçar ares mais altos e isso certamente vai passar por alguns reforços que vai trazer a equipe do Botafogo. Eu acho que não precisa ter desespero, reforços pontuais, e eu acho que imagino eu, né, que o John Textor agora baixou um pouco, né, a emoção, e agora vão ser um pouco racional para gerenciar o futebol
de uma forma um pouquinho mais sossegada, né? Sem a necessidade de muito desespero. Para finalizar, o assunto Yuri Alberto, né? Agora sim a gente tem dados, né, com mais de um veículo, até porque o Zenit se antecipou e já soltou, né? Eu acho que o Corinthians quis manter em sigilo algumas informações, porque, por exemplo, a fatia que o Corinthians tinha do Robert Renan e do Queiroz foi totalmente cedida ao Zenit. Então eu imagino que a gestão corintiana ela não queria expor todos esses números, porque meio que fica, pô, acabou de sair, e a gente vai falar sobre isso, o Duílio acabou de aparecer num programa de televisão aberta, e falou que fez uma proposta com o Cristiano Ronaldo, e aí para fechar uma negociação com o Yuri Alberto, precisou fazer uma mega operação envolvendo vários jogadores para conseguir trazer o Yuri Alberto, ficar apenas com 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto. Então, assim, é no mínimo com uma dualidade, um paradoxo, porque se a gente recordar o que aconteceu na última sexta-feira, o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, participou do programa Donos da Bola, programa do Craque Neto da TV Bandeirantes. E lá ele falou, né, assim, que o Corinthians fez a proposta do Cristiano Ronaldo, uma proposta salarial que é idêntica ao que ele recebia no Manchester United, que é cerca de 14 milhões de reais por mês. 14 milhões de reais por mês. E aí agora a gente sabia que a aquisição, é que a gente pode usar esse termo, do Yuri Alberto, a gente já tinha uma noção, já se ouvia que seria algo em torno de 50%, que teriam vários jogadores envolvidos, mas a gente não sabia ainda a fatia, os valores, né? E aí o Zenit foi lá e soltou os valores. Eu acho que tem muita gente que não gostou. É óbvio que assim, muito torcedor corintiano tá feliz pela permanência do Yuri Alberto. É difícil achar um jogador como ele, um cara jovem, que é uma realidade. O grande problema é esse, assim, ter caras jovens, ter atacantes jovens, é muito fácil se achar atacantes jovens. Mas assim, um cara que é uma realidade, um cara que você sabe que dá para confiar, isso é muito difícil. E o Yuri Alberto, mais do que ser um cara jovem e confiável, ele é um cara que pode fazer várias funções no ataque. Então ele é um cara, além de ser um camaleão no ataque, ele é uma realidade, ele é muito jovem, ou seja, tem um potencial de revenda gigantesco, e ele é identificado com o clube já. Ele se identificou, ele gostou do Corinthians, ele quis ficar no Corinthians. Então tem todos esses fatores a destacar. O corintiano, o torcedor corintiano, se não 100%, não dá para falar que 100%, né? Mas eu imagino que 99,999% dos torcedores corintianos estão muito felizes com a permanência do Yuri Alberto. Mas eu tenho certeza que aí já, não 99,999%, mas eu diria, pô, não dá para cravar, mas eu diria que, sei lá, de 30% a 40% dos torcedores tá feliz, tô feliz, legal, acho que vale a pena, mas eu acho que o Corinthians cedeu muito. Eu acho que de 30% a 40%, se não mais. 30% a 40% dos torcedores estão assim, pô, legal, ficou o Yuri Alberto, acho que valeu a pena, é difícil achar um cara para posição, mas acho que o Corinthians cedeu demais. Eu acho que muitos torcedores estão nessa. E aí, os valores são esses, né? O Corinthians fica com 50% dos direitos do Yuri Alberto, os outros 50% ficam com o Zenit. E o que o Zenit recebe do Corinthians, né? É importante a gente destacar que o Corinthians não colocou um centavo na transação. Né? Um centavo. Por isso desses valores. Então, assim, se fica aquela dúvida de, pô, você deu tudo isso, mais alguma... Não, assim, o Corinthians não vai pagar mais nada. Assim, esses são os números. Então, o Corinthians tinha 55% do Robert Renan, o resto no Novo Horizontino, como está aqui, e tudo isso vai para o Zenit. Ou seja, o Corinthians passa a ter 0 do Robert Renan. A mesma coisa em relação ao do Queiroz, 90%, o restante é do próprio jogador. Os 90% que o Corinthians tinha foi para o Zenit. O Ivan, que voltou de lá, né? O Ivan não agradou nessa passagem por empréstimo no Zenit. Voltou, vai ser negociado com o Vasco da Gama. 10% da venda do Ivan vai para o Zenit. Desconto na compra ou 50%
50% de um valor de uma venda futura do Mantuan, o Corinthians fica com os outros 40, né? Então, assim, se o Zenit quiser comprar o Mantuan, ele tem desconto na compra, não sei de quanto é o desconto, mas se o Corinthians vender o Mantuan, 50% fica com o Zenit. E preferência para comprar o jovem promissor Pedro, né? Preferência. Essa preferência eu acho que é o quê? Assim, de todos os negócios, de toda a galera que tá aqui, todo o número que tá aqui, esse do Pedro eu acho que é o mais de boa. Por quê? Porque essa preferência de compra é aquela tal história, assim. Pedro recebeu uma proposta do Real Madrid, por exemplo. Sei lá, proposta de 20 milhões de euros. Vou pagar 20 milhões de euros. A multa dele é muito mais alta, mas a gente sabe que é muito difícil um clube pagar, a menos que o cara se torne um Endrick, né? O que eu acho difícil. Mas digamos, vamos dizer que ele chegue no nível do Vinícius Júnior. Então, vem um clube da Europa, vem um Manchester City, e eles chegam e falam, vou pagar 30 milhões de euros no Pedro. O Corinthians tem a obrigação de apresentar a oferta para o Zenit. Falar, ó, Manchester City está oferecendo 30 milhões pelo jogador, você tem a possibilidade de cobrir. É só isso. A preferência de compra é isso. Não é nada que, tem direito a alguma coisa, tem direito de parar a transação. É apenas isso. Sim. Ofereceram tanto. É isso. Você quer cobrir? Você quer tentar cobrir? Porque é a preferência de compra, é isso. Eles têm a preferência. Então, assim, o Manchester ofereceu 30. Aí o Zenit fala, não, tá bom, eu ofereço 31. Aí o Corinthians vai, negociação normal, ó. O Zenit vem oferecer de compra. Eles estão oferecendo 31, tem que vender para eles. E aí o Manchester City vai e fala, pô, então eu pago 32. E aí o Zenit fala, pô, então eu dou 33. Até chegar uma hora que um dos dois vai falar, não, aí não dá, chega, né? E aí ele vai para onde quem pagar mais, né? Aí vai meio que virar um leilão, né? Óbvio que não é assim, é muito mais complexo, mas é só para ilustrar. Mas cara, assim, várias coisas, né? Várias coisas. O Robert Renan é um cara muito promissor, muito sim. Eu, sincero, honestamente, eu não vi muito do Robert Renan, mas ouvindo e vendo, e aquela coisa assim, a gente acaba vendo recortes, né? E ouvindo vários personagens da imprensa esportiva. É um cara muito promissor, um cara muito promissor. Daí a virar, e aí é aquilo de novo, daí a virar realidade é outra história. Eu citei aqui mais uma vez e vou ser repetitivo, como diria o saudoso Mauro Betting, muitos jogadores da geração Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, de todos eles, talvez só o Danilo virou e estão dizendo que o Danilo vai para o Nottingham Forest, né? Recebeu uma bela proposta do Nottingham Forest, clube onde está o Scarpa, né? E me parece que essa é a proposta mais quente, né? Pelo Danilo. Algo em torno de 20 milhões de euros. Um belo valor. Mas o Palmeiras, antes de negociá-lo, tinha expectativa de receber em torno de 20 a 25. Ou seja, o Palmeiras, no cenário mais otimista, o staff do Palmeiras colocou um teto de 25 milhões que poderia receber para o Danilo. Eu acho que esse valor de 25 milhões que a gente apura da imprensa esportiva é uma proposta que o Danilo já recebeu. Por isso que eu estou falando, ele desvalorizou. Esses 25 milhões que o Palmeiras colocou como um valor legal a ser recebido, eu acho que o Danilo recebeu no ano passado, quando se diziam que clubes da Premier League estavam interessados no Danilo. Eu acho que no meio do ano passado, o Danilo recebeu uma proposta com esse valor e a Leila Pereira não quis. Falou, não vou negociar, ele vai terminar a temporada no Palmeiras. E nessa de segurar o jogador, acabou desvalorizando. Por quê? Houve o vislumbre o próprio Abel Ferreira falou sobre isso, que a seleção fez mal para ele por causa do deslumbre, né? Você se deslumbra, vira um atleta de seleção brasileira, isso faz parte, é normal. Perdeu o rendimento também por uma série de fatores, sequência desgastante da temporada, o próprio vislumbre, e por aí vai, né? E por aí vai. Aí perde um pouco da confiança, já não tem aquela mesma confiança. E não só ele. E todos os outros que eu acabei de citar, dessa leva,
dessa geração, dessa leva, não, dessa geração, eu acho que todos os outros, o Palmeiras recebeu uma proposta muito mais alta. Muito mais alta. E não recebeu, e acabou vendendo por muito menos. Mesmo o Patrick de Paula, eu acho que o Palmeiras fez um baita negócio vendendo o Patrick de Paula pro Botafogo. Eu acho que fez um baita negócio vendendo o Wesley pro Cruzeiro. Sim, eu acho que sim. Mas eu acho que eles já receberam propostas muito mais altas de clubes, talvez equipes satélites do futebol europeu. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não sei, não tô lá, eu só posso especular, até porque essas informações não são divulgadas. O que a gente tem são setoristas do mercado da bola que sempre ficam falando, pô, é possível interesse do clube tal monitorando tal. Cara, não dá para acreditar em tudo. Quando a transação se confirma, aí se fala, pô, aí falou a verdade. Mas quando não se confirma, você tem que tratar tudo como um boato, né? E no boato, a gente imagina que todos esses caras receberam uma proposta. Mas o Palmeiras tem a grana, cara, tem o cacife para falar, não vou vender agora. Eu vou apostar numa valorização do jogador. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Por causa do Robert Renan. Porque assim, pô, é muito promissor. Cara, de muito promissor, todo clube tem jogadores da base muito promissor. Agora, assim, vai virar uma realidade se o Corinthians segura. É garantia de 100% que, pô, ele vai virar uma realidade? Não é, né? Não é uma garantia. Então, ceder esses 55% do Robert Renan é compreensível, né? É compreensível porque tá naquela de, pô, eu não sei se ele vai virar. Não dá para ter certeza. É muito promissor? Sim. Mas, pô, a gente tem o maior rival aqui do lado que, pô, deve ter perdido muita grana nessa de, pô, o cara pode valorizar mais, vamos segurar, né? Então, vambora. Para ficar com um cara que é uma realidade, vambora. Pode perder muita grana? Pode perder muita grana também. Porque o cara pode ir lá, ele pode arrebentar e o Corinthians pode perder uma grana absurda. Isso pode acontecer, faz parte. Né? É a mesma coisa. O Gabriel Veron, que eu falei do Palmeiras, foi para Portugal, foi para o Porto, né? Se ele arrebenta lá e é vendido por, sei lá, mais de 20 milhões de euros, pô, o que o Palmeiras vai perder dinheiro, vai receber grana como clube formador. Eu acho que tem uma porcentagem, também uma porcentagem pequena, mas muito menos do que poderia se ele virasse de fato aqui no Brasil. Né? Mas é o risco que se corre. É o risco que se corre. Então o Corinthians, pô, existe um risco alto de dar certo ou não dar certo. Tem um cara que é um atacante, que é difícil de achar. Praticamente todo clube no Brasil procura um cara como ele, né? Talvez menos o Flamengo. Tirando o Flamengo, não. Mas todo cara, pô, até o próprio Palmeiras. Tem vários jogadores de ataque e vários centroavantes, mas não tem um cara como o Yuri Alberto. Não tem, né? Então, assim, todos os clubes brasileiros, tirando a exceção de Flamengo, iriam querer um jogador como esse. Vamos trazer, né? Vamos viabilizar. 90% do Queiroz, outro jogador jovem. 10% do Ivan. Então, assim, o Ivan também. Não, pô, ele foi pro Corinthians para fazer sombra pro Cássio. E aí o Corinthians já emprestou. Ou seja, não é tudo aquilo que a gente imaginava. Pelo menos no Corinthians não fez. Foi pro Zenit, o Zenit não quis ficar. Ou seja, ele realmente não é tudo aquilo que se imaginava. Presumo eu. A gente vai ver agora no Vasco, que eu acho que aí sim no Vasco ele vai ter protagonismo mesmo. Aí sim a gente vai conseguir ver o quanto que o Ivan é bom ou não. Mas a questão do Ivan, por exemplo, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá ok. A questão Mantuan, jogador que, cara, teve muitas contusões. Então, apesar do valor alto que o Zenit ficaria, uma porcentagem alta que assim, é muito difícil que aconteça uma super venda em relação ao Mantuan, a menos que ele arrebente essa temporada e não se machuque. Então tem várias coisas assim. Eu acho que no geral, no pacote geral, eu acho que o Corinthians perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. E se o Robert Renan se tornar uma realidade do potencial que ele apresenta hoje, o Corinthians vai perder muito mais dinheiro. Vai perder um absurdo de dinheiro. Só que eu acho que é compreensível. Eu acho que é compreensível. Eu acho que vale, né? Eu acho que vale investimento para ter o Yuri Alberto. Eu acho que vale. Tem gente que vai falar, pô, eu acho que não vale. Mas eu acho que vale. Para ter um centroavante como o Yuri Alberto, vale. É difícil, cara, assim. Você conseguir trazer um atacante como ele é muito difícil. Não só trazer, mas achar, né?
O problema não é trazer, o problema é achar. E depois de achar, o problema é trazer. Então, assim, primeira coisa, é difícil de achar. E o Corinthians conseguiu achar e trazer. E ficar, mesmo que com 50%, beleza, é pouco. Poderia ser mais? Poderia ser mais, mas o Corinthians, repito, não colocou um centavo na transação. Agora, o que entra na... Acho que também o que pode entrar, virar pauta de discussão é o caso que eu acabei de falar no início do podcast. Pô, o Duílio apareceu no Donos da Bola falando que fez a proposta para o Cristiano Ronaldo e deixou o torcedor corintiano em esperança, com uma certa esperança em relação ao Felipe Coutinho. Assim, se o Corinthians teve que fazer essa mega operação para ficar com o Yuri Alberto, como é que ia ser possível viabilizar a contratação do Cristiano Ronaldo, a manutenção do jogador e também agora a contratação do Felipe Coutinho? Não é possível. E para mim fica claro que não é possível. Ah, mas o Corinthians salvou grana, então como ele não pagou nada para manter o Yuri Alberto, ele só usou os jogadores na transação. O Corinthians tem grana em caixa que dá para ser usado. Eu não acho. E se o Corinthians tivesse grana, falar, eu não vou dar ceder, não vou ceder tudo que eu tenho no Robert Renan. Talvez o do Queiroz, o Corinthians também pudesse falar, eu quero ficar com uma porcentagem do Queiroz e do Robert Renan. Eu não quero ceder tudo que eu tenho. Porque são dois jogadores que eu acho que pode virar. São dois jogadores que eu acho que é um risco, obviamente que é. Mas se tivesse grana para pôr na mesa, fala, pode levar a maioria, mas um pouquinho eu quero. 20% é meu. Né? 20% é meu. E o Corinthians não tem essa grana. Fica, assim, a suposição muito forte que eu tenho é essa, que o Corinthians não tem essa bala toda para investir. É óbvio que está preocupado, precisamos de mais reforços, precisamos honrar os compromissos. Mas daí a trazer um jogador como Felipe Coutinho, eu acho que é uma loucura. E se isso acontecer, eu acho que o Corinthians vai sangrar muito. Tá? Eu acho que o Corinthians vai sangrar muito para manter um jogador. Eu acho, isso é apenas a minha opinião. Em virtude de tudo que está acontecendo, do que foi falado, achei que era uma negociação viável diante do que o Duílio falou. Mas agora, vendo esses números da negociação com o Yuri Alberto, para mim fica claro que é uma ilusão. Foi uma ilusão, foi uma miragem. O Duílio, pelo menos, essa é a minha opinião, essa é a minha interpretação. Não estou falando que ele mentiu, tá? A minha interpretação, vendo esses números, é isso. O Duílio pintou uma miragem. Muitos torcedores acreditaram, talvez muitos não, mas poucos falaram. Eu não acho que é tudo isso. Eu tomaria um certo cuidado. Alguns pensaram dessa forma, imagino eu. Agora, para mim, a interpretação que eu falo, ele com isso que a gente está vendo, que foi revelado pelo Zenit, uma miragem de que, sim, o clube está numa situação ok, não é o cenário ideal, obviamente, a dívida é muito alta, mas o clube está ok, tem grana, tem uma receita que aumentou muito e tem um potencial de aumentar muito mais essa temporada. A gente tem grana em caixa para honrar todos os compromissos, a gente não vai deixar ninguém sem receber, mas daí a trazer um Felipe Coutinho agora, aí é papo para outra conversa. Aí eu acho que o Corinthians de fato precisaria de parceiros para viabilizar essa negociação, só que você contar com parceiros é um negócio de alto risco, o cara pode simplesmente sair fora, e aí fala, mas aí a gente entra na justiça, a gente aciona na justiça. Primeiro que assim, né? Eu não sei o contrato. Então, essa questão da Taunza, por exemplo, é um negócio que não foi revelado, né? Fala, é segredo, é confidencial. Segredo não, é confidencial. Ou seja, existe algo de fato que a Taunza tem que pagar? Eu não sei, o Corinthians disse que acionou, mas ninguém, absolutamente ninguém cita qualquer tipo de valor que a Taunza deva ao Corinthians. Nenhuma especulação. Esse cara tem que pagar 10 milhões, 5 milhões. Não há. O Corinthians acionou a empresa. Deve ter alguma brecha ali para o Corinthians receber alguma coisa. Porque o Corinthians, querendo ou não, estampou a marca. Então, talvez o que o Corinthians possa cobrar, e o que eu imagino que o Corinthians está cobrando da Taunza, é justamente a imagem. A gente divulgou a sua imagem. Está nas redes sociais agora. Isso aí tá na mídia. Então, toda vez que alguém procurar o Paulinho, nome Paulinho, vai aparecer lá. Corinthians, mas vai aparecer a sua marca. É isso que a gente quer receber, pelo menos. É isso. Assim, em relação ao que deveria pagar para o Paulinho,
Até pela forma como o Duílio falou, eu não acho que houve uma amarração nesse nível de os caras vão ter que pagar 1 ano de salário do Paulinho. Eu não acho que houve uma amarra desse tamanho. Eu acho que assim, vem, legal, vai pagar o salário do Paulinho, então venha. Se é para ajudar, se é para aliviar a folha salarial, então venha. E tudo que vier em relação à exposição da marca, na verdade, eu não acho que o contrato foi nesse aspecto de os caras vão pagar o salário do Paulinho. Eu acho que o contrato foi o valor de expor a marca vai ser o valor do Paulinho. Então, o tanto que a marca foi exposta é o que o Corinthians quer receber. E o que o Corinthians imagina, isso aqui é pura especulação, tá? É o que eu imagino que aconteceu. Eu não sei porque é tratado como sigiloso. Então, a gente não dá para saber. E aí, se acontecer de vir o Felipe Coutinho com um parceiro, vai ser a mesma coisa. Vai ser uma parada sigilosa. Mas aí, se o Corinthians pôr uma amarra desse tamanho de, se vocês pularem fora, vocês vão ter que pagar tantos meses Os caras não vão querer, né? Os caras não vão querer. Por isso que assim, tem que flexibilizar. É a mesma coisa a chegada do Suárez. Você acha que a chegada do Suárez ela tá vinculada com um parceiro de, os caras vão ter que ter a obrigação de pagar tantos meses de salário do Suárez? Não. Imagino que não. Muito provavelmente não. Se o parceiro vai ajudar, o empresário vai ajudar, então ajude. O quanto esse cara conseguir ajudar, a gente vai aproveitar e vai se virar, né? E se o cara pular fora, pulou fora. A gente vai acionar a justiça, vai encontrar algum mecanismo para ganhar alguma coisa, mas eu não. Se você coloca uma amarra desse tamanho, imagina quanto aparece para o empresário pagar lá. Você vai ter que pagar 1 milhão por mês, vai dar 12 milhões. O cara faz as contas dele lá. 12 milhões é muito, cara. Não vou assinar, não. Não quero essa parceria, não. Não, então faz o seguinte, faz o que você quiser. Então, quanto você quer pagar? Eu quero pagar isso. Então, vamos assinar. Vamos fazer desse jeito, então. E aí, o que você puder dar a mais, a gente agradece, né? Muita satisfação. Eu não acho que é uma amarra desse tamanho, não. Do jeito que... vai acionar... Parece que existe uma amarra desse tamanho. Eu não acho que tem uma amarra... Até porque sim, são empresários, né? Óbvio que tem muito empresário picareta e tudo mais. E se aconteceu isso com a Taunza, por exemplo, e o cara fala, não, põe no contrato, eu pago 1 ano de salário do Paulinho, né? Se aconteceu isso e o cara assinou, ele não vai pagar. Tem muitos empresários que não vão pagar. É simplesmente isso. Vai ficar na justiça o negócio e não vai pagar. Até o dia que a empresa declarar falência e o negócio vai caducar. E aí nunca mais vai ver esse dinheiro. Então, assim, a justiça brasileira permite. Então você pode falar, não, os caras têm que pagar, que não sei o que. O juiz emitiu. Os caras recorrem, né? E por aí vai. Até a hora que não existe mais o CNPJ, o cara cria uma outra empresa com outro CNPJ, e aí, aí para falar, não, mas é o mesmo dono. Cara, aí você tem que seguir na justiça, seguir acionando a justiça, seguir negociando. Enfim, e aí entra outros processos e por aí vai. E aí no final não vê acordo de dinheiro, né? Enfim, né? Enfim, acabei divagando muito, só tô falando assim, eu só queria trazer esses números porque eu acho que valeu a pena. Eu acho que sim. Só que esses números me mostram que o Corinthians não teria condição de bancar um Cristiano Ronaldo, mesmo com todos os parceiros que o Duílio mencionou, e não tem condição de trazer o Felipe Coutinho. Esses números, para mim, a interpretação que eu tiro disso é essa, de que, legal, o Corinthians, cara, fez, para mim, perdeu grana? Perdeu. Pode perder muita grana? Pode perder, mas fez um baita do negócio. Na minha opinião, o Corinthians fez um negocião. Para ter o Yuri Alberto, para mim, negócio absurdo. Negócio absurdo. Agora, isso me mostra, a interpretação a leitura que eu faço disso é de que Cristiano Ronaldo foi apenas uma miragem pintada pelo... Interpretação minha, não estou dizendo que foi, não estou dizendo que o presidente mentiu. Quem sou eu para dizer que o presidente do Corinthians mentiu em rede nacional? Pelo amor de Deus. Estou falando que a interpretação que eu tenho, e é minha, é apenas minha, é de que o Duílio pintou uma miragem
para jogar pro torcedor entrar em polvorosa, entrar em modo de euforia, esquecer um pouquinho dos problemas do clube. Mas a verdade é essa, não teria condição de trazer o Cristiano Ronaldo e não tem condição de trazer o Felipe Coutinho. E se isso acontecer, eu acho que vai ser uma loucura. Eu acho que vai ser, cara, um tiro no pé de um tamanho... Ah, mas se o Felipe Coutinho jogar muito, quando ganhar um monte de título... Mesmo assim, eu acho que não se paga. Eu acho que... Na verdade, eu acho que se paga se o Corinthians encontrar, obviamente, um baita modelo de negócio. Mas o Corinthians tem grana para trazer? Não. Precisaria, de fato, de parceiros. Só que apostar em parceiros é complicado. E como o Coutinho é midiático, como seria o Cristiano Ronaldo, como foi o Ronaldo Fenômeno na passagem pelo Corinthians, não é midiático nessa altura, nesse tamanho. Não deu certo com o Daniel Alves, que para mim é um cara midiático. Não deu certo com o Daniel Alves. O São Paulo não soube explorar um modelo de negócio que viabilizasse, né? Então, eu acho que, cara, assim, o nome Felipe Coutinho é um negócio de altíssimo risco e cara, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver, porque de repente, né? É o que eu falei, eu acho que foi mais uma cortina de fumaça. Eu não acho que vai acontecer. Enfim, gente, é isso. Vou finalizar por hoje. Deixa aí a opinião de vocês, cara. Vocês concordam, vocês discordam, você acha que eu viajei muito? Eu acho que valeu. Essa negociação valeu porque o Yuri Alberto é um cara fora de série. Então, fechando por hoje, encerrando a conta por hoje, a gente vai seguir acompanhando a copinha. E é isso, gente. Valeu demais. Ótimo resto de semana para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.